Fala pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bom, aqui quem está falando é o Juan, sou professor de Excel e Power BI da Finta Academy e hoje estou trazendo um conteúdo no qual acho muito interessante, muito legal, que são os gráficos personalizados, que são gráficos um pouco mais dinâmicos e do tema que eu gosto muito, que é de dashboard, tá? Bom, esse conteúdo eu compartilhei no LinkedIn, então se você não me segue lá no LinkedIn, fique à vontade, se você achar que o nosso conteúdo pode te ajudar aí no universo das planilhas e da análise de dados, beleza? Bom, nosso desafio é justamente hoje traduzir um pouco mais as informações com um pouco mais de estilo, né? Fugir um pouco dos gráficos padrões do Excel e também os gráficos até às vezes bastante monótonos, tá? Então nós temos aqui o desafio de criar um gráfico de barra totalizador com os dois bonequinhos e também um gráfico de linha no qual ele também usa o marcador a própria imagem. E vocês vão se surpreender o quão fácil é fazer isso no Excel, tá bom? Vamos lá então para nossa aula descobrir o que nós precisamos fazer. Bom, primeiramente, antes de criar qualquer gráfico no Excel, eu preciso de uma tabela de dados, porque o gráfico ele trabalha com matemática, trabalha com eixos, no qual ele projeta essa imagem usando os pontos matemáticos. Então a gente precisa de informação de valor, seja porcentagem, seja quantidade, mas eu tenho que ter um valor. E para criar o primeiro gráfico, que é o gráfico de barra onde eu mostro os totais de resultado, eu preciso de uma tabelinha com esse resultado total, que é essa aqui que vocês estão visualizando. E aqui nessa tabelinha, além do resultado total que eu estou demonstrando, eu preciso ter uma linha que é a minha série 100%. Por quê? Porque se vocês perceberem aqui, deixa eu voltar rapidinho no dash aqui, nós vamos ter duas séries. Uma série no qual o bonequinho fica 100% preenchido, tá? Que é o que ele está em preto, mas pode ser qualquer cor que vocês acharem interessante, ou às vezes até vazado, né? Uma cor só contorno. Então ele vai estar sempre no tamanho correto, no tamanho ideal. E aí nós temos a outra série que é o resultado, ou seja, o quanto ele atingiu daquela análise, né? Daquele volume, para que ele consiga entender esse preenchimento, tá? Então eu vou trabalhar com duas imagens para cada elemento do meu gráfico de barra. Então por isso que é importante eu, além de ter o resultado, eu ter um valor 100% para que eu consiga ter o preenchimento 100% daquele bonequinho daquela cor, tá? E aí então para criar esses dois gráficos, o de linha e o de barra, eu vou precisar de 6 imagens, tá? Então eu vou ter a imagenzinha da bonequinha na versão 100%, que é a versão que eu quero que ele fique apresentado antes de preencher. O bonequinho na cor, no formato que eu quero fazer o preenchimento, né? Então, subentende-se que eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? E aí nós temos também a outra parte da série, que é o outro tipo de resultado, que é o outro bonequinho, também com as suas cores contraste aí, a de 100% e a de preenchimento. E aí eu vou precisar deles também em escala menor e também com um pouquinho mais de espaçamento entre a borda aqui para poder ficar legal na hora de utilizar o marcador. Essas imagens, pessoal, vocês encontram mesmo no Google, coloca lá, forma, pessoas, boneco e assim por diante, vocês encontram, mas vocês podem estar utilizando essa planilha de exemplo que foi encaminhada junto com vocês, tá? Então é só ir lá e inserir imagem aqui, na versão do Excel 2016 em diante, né, já tem aqui ilustração, imagens e você pode trazer qualquer imagem para dentro do Excel. Interessante é que a imagem seja em PNG, teoricamente com o fundo transparente, para que ele não tenha problemas visuais na hora de montar o gráfico, tá? Mas aí você também encontra facilmente essas imagenzinhas aí no Google. Muito bem, então primeiro gráfico, vamos lá as nossas técnicas, né? Vocês vão se surpreender com a facilidade. Vamos selecionar então toda a região do primeiro gráfico, tem as informações que eu vou precisar, né? Então homens, mulheres e os seus resultados respectivos. Vou lá em inserir e vou usar o gráfico de coluna 2D.
tá? Ao clicar aqui eu vou ter esse resultado de gráfico. Ele está nessa escala aqui porque eu estou com um tema de cores que me favorecem nas cores azul e rosa, tá? Bom, então aqui no gráfico ele teve de resultado o seguinte, ó, homens, mulheres e 2 séries para cada um, que é a série 100% e que é a série resultado, tá? Então, alguns vídeos que eu vi por aí, o pessoal recorta a imagem, coloca por trás e aí tenta ajeitar e passa muito trabalho para conseguir fazer a proporção correta, tá? E que não fique algo tão recortado. A gente vai fazer o uso do preenchimento do gráfico para poder trazer esse efeito, tá? Então, nós vamos ter que fazer individualmente, porque são figuras diferentes, né, individuais. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou preencher a série 100%, que é a que está em preto aqui, né? Então, para cada item que eu tenho aqui de resultado, eu vou colocar essa imagenzinha. E para colocar essa imagem no lugar do preenchimento sólido da coluna, do gráfico de coluna, eu simplesmente vou copiar, ó, Ctrl C, em cima da imagem da menina, vou lá no mulheres, percebam que eu tenho que clicar 2 vezes na barra para ela selecionar somente a barra da mulheres da série 100% e vou dar um Ctrl V, ó. Ele vai colar ali aquela imagem como preenchimento. O legal do transparente, do PNG por trás, é que a gente já verifica, ó, que ele está passando as linhas por trás, tá? Depois eu tiro a linha e fica tudo bem. Beleza, não se preocupem quanto a parte, se está estreito, se está comprimido, a gente já vai ajustar essa parte. Vou fazer o mesmo agora para os homens, então clico no bonequinho, Ctrl C, clico 2 vezes somente na coluna do homens e colo também no Ctrl V. Então aqui nós temos as séries de 100%, tá? Essas são o tamanho 100% da imagem. Agora a gente vai fazer a de resultado, que é a parcial. E aí a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu também vou vir aqui no mulheres, vou clicar no Ctrl C, tá? Então vou copiar, mas eu não vou apertar o Ctrl V direto aqui na coluna, tá? Vou selecionar ela, então ela precisa, percebam que tem essas bolinhas azuisinhas aqui, é onde eu vou garantir que somente esta série e essa coluna está selecionada. Então eu vou clicar com o lado direito do mouse, formatar ponto de dados. Por que é ponto e não é série? Porque é uma parte da série, né? Então, formato ponto. Na versão um pouco mais antiga do Excel, vai abrir uma caixinha aqui no meio, mas as opções são as mesmas, é só se localizar um pouquinho, tá? Então, vai lá no baldinho ou na parte onde ele fala de preenchimento. Então, se você tiver um menu um pouquinho diferente, ele vai ser preenchimento. E lá nós vamos ter aqui preenchimento com imagem ou textura. Como eu dei Ctrl C na minha imagem antes de eu vir aqui formatar, eu posso usar a área de transferência, que é onde fica a informação que está copiada, tá? Então, mas também eu posso inserir, esse inserir eu pego direto do computador, eu não preciso ter as imagens que eu vou usar no gráfico aqui dentro da minha planilha, tá? Eu estou mostrando aqui dentro da planilha para simplificar para vocês o trabalho, tá? Depois que vocês utilizam na planilha para fazer o seu gráfico, vocês podem excluir ela sem problema nenhum, que não vai ter nenhum problema com o gráfico de vocês, tá? Legal, então vou clicar na área de transferência e aí logo abaixo nós temos aqui a parte de textura e transparência, nós temos aqui, ó, empilhar e dimensionar. Porque se vocês perceberem aqui, deixa eu puxar a minha caixa aqui para o ladinho, ó. Quando eu coloquei, copiei o errado, ó. Deixa eu copiar, não copiou certo o meu bonequinho. Deixa eu fazer de novo ali. Copiar a menina, Ctrl C, clica na série, preenchimento, área de transferência. Percebam que ele ficou do lado, né, da bonequinha principal, que é o 100%, e também ele a bonequinha está 100% mostrada, 100% exibida. Ou seja, ele ainda não está fazendo só o preenchimento parcial. É aí que a gente precisa selecionar uma opção ali no preenchimento, que nós temos a opção
logo abaixo que é empilhar e dimensionar com. Então eu vou clicar aqui. Quando eu faço isso, ele vai fazer um empilhamento das minhas séries do gráfico de barra e eu vou ter dessa forma o preenchimento parcial equivalente à porcentagem de preenchimento, né? Ou seja, 62% é um pouquinho mais alto do que a metade da bonequinha. Então aqui isso faz com que o preenchimento da imagem seja proporcional ao seu valor, tá? Então isso que é por isso que esse empilhar aqui é fundamental vocês selecionarem logo após definir o preenchimento de textura, tá? Então legal, fiz isso para a menina, agora eu vou ali, copio um dos rapazes, 2 vezes na coluna, lado direito, formatar ponto de dados, novamente no baldinho, que é o preenchimento com imagem e textura, área da transferência, jogou lá o bonequinho, e aí eu vou empilhar e dimensionar com. Então, ó, só ficou as perninhas ali, ó, só as cambacicas do menino, tá? Que ele tem só 38% de resultado. Agora, para que eu consiga ter uma sobreposição e visualizar causar o efeito de preenchimento, pessoal, é também uma outra função bem simples. Eu vou clicar fora do gráfico novamente, vou clicar nas séries agora, deixando ele selecionar todas as séries, ó, então está selecionado tanto os homens quanto as mulheres, e aqui eu tenho, ó, 2 situações que eu posso melhorar. Uma delas é o espaçamento entre a série homens e a série mulheres, que está muito distante, então eu posso diminuir aqui o legal da largura de espaçamento, ó. Então ele vai cair direto nas opções de série, clicando com o lado direito aqui de novamente, né, formatar a série de dados. Vocês têm aqui, ó, possibilidade 30% é um valor legal, ó. Aí ele fica mais próximo um do outro, tá? Mas ainda está com 2 séries separadas. Agora é só você vir aqui em sobreposição de séries e colocar 100%. E aí nós vamos ter o nosso gráfico, tá? E aí por que ele ficou assim mais esticado para a lateral? Por causa do tamanho total do gráfico. Então, conforme eu vou diminuindo aqui, ele vai ficando num tamanho mais interessante, ó. E agora vocês podem fazer todo o trabalho de design que achar interessante. Se vocês quiserem deixar o eixo aqui em 100%, vocês colocam para ele ser o máximo 100%, para ficar sempre a caixinha cheia, né? Sempre vindo zero. Então vocês podem vir aqui no eixo, ó, formatar o eixo e tem aqui, ó, mínimo coloca 0 e o máximo coloca 1, que é o de 0 a 100. Então ele sempre vai ser esse tamanho inteiro da caixa, ó. E aí vocês podem tirar a linha de grades, né, aqui no maisinho, ou clica na linha de grades ali, ó, dá um delete, ou vir aqui no maisinho e tirar, né, linhas de grade, tirar eixos, ó. Aí ele tira todos os eixos, deixa sem eixo, pode tirar essa legenda, e aí nós temos o nosso resultado, né? Eu posso tirar essa borda, vai formatar aqui contorno, ó, sem contorno. Esse título aí eu posso deixar ele personalizado, né? Porcentagem colaboradores, tá? E aí vai trazendo os resultados. Aqui a gente não tem o nosso valor, né? E aí o que acontece? Se eu coloco para exibir rótulos do gráfico, ó, rótulos de dados, tá? Ele vai colocar o 100% lá, porque é o do preto é o 100% e o outro quebradinho ele vai pôr ali no seu valor. Só que vai ficar ruim de visualizar, tá? Então, ou você personaliza esse valor que está aqui em 100% para ele ficar nessa região, o valor de tantos por cento, ou você cria uma caixinha de texto, tá? Então as 2 opções são, você clica só no preto aqui, que é o 100%, lado direito, adicionar rótulo de dados, vai vir o 100% lá. Só que eu não quero mostrar aqui em cima o valor 100% que é da série 100%. Então eu posso personalizar aqui, ó, formatar, mas isso é só na versão 2016 em diante, tá? Que é valor a partir das células. Então aqui eu vou dizer que o valor do rótulo vai ser esses valores aqui, ó.
no resultado real. Feito isso, eu dou um OK. E aí eu tiro o valor original, ó, e ele vai ficar o valor do resultado. Por que isso? Você vai aumentando, diminuindo. Por que isso? Porque a posição do rótulo que eu quero que ele fique é lá em cima. Então, por isso que eu trouxe esse valor, tá? Então, se eu for mudando aqui, ó, os resultados, ele vai mudando lá. Mas se você não tem a versão 2016 em diante, que não vai ter essa opção, você vem lá em inserir caixa de texto, coloca uma caixinha de texto, coloca igual, perdão, clica em cima, vai na sua barra de fórmula, coloca igual o valor daí aqui que você quer que apresente na sua caixinha. E aí você posiciona a caixinha aqui e ele vai ficar sempre fixo ali a caixinha. Então tem essas duas maneiras para você demonstrar um resultado, tá? E aqui ele está mudando automático, pessoal, porque os resultados que estão sendo apresentados aqui, eu usei uma formulazinha chamada aleatório entre 20 e 60 para criar ali um índice de resultado de 20 a 60%. Por isso essa divisão por 100. Então por isso que conforme eu vou atualizando o Excel, ó, ele vai mudando os resultados e vai mudando também a percepção dentro do gráfico, tá? Então olha só, não é complexo, né? Simplesmente troquei o preenchimento do nosso gráfico por uma imagem e essa imagem eu empilhei ela e coloquei sobreposição. E aí a gente tem todo esse efeito. Show de bola? Para o nosso gráfico de linhas, a gente tem esse mesmo prefixo, tá? Eu vou selecionar os meus dados, vou lá inserir, escolho um gráfico de linha 2D, tá? Aí, quando eu faço isso, ele criou um gráfico nessa estrutura, ó, ele criou um gráfico de qual ele trouxe o ano na linha lá, né? Então ele está colocando o ano na legenda junto com os meses. Por quê? Porque ele o ano é um número. Então eu vou tirar o ano aqui da minha análise, ó. Tá vendo? Aí ele vai trazer somente os dados do homens e mulheres. Ou fazer de novo para não atrapalhar vocês aí, seleciona os homens e mulheres, resultados, inserir linha e aí ele vai criar o gráfico de linha, tá? Depois eu ajusto para ele mostrar o ano aqui, porque ele está o eixo, né, de 1 a 12. Depois a gente ajusta facilmente essa informação. Aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar aquelas imagenzinhas, que é essa imagenzinha, como marcador, tá? Então, novamente, eu tenho que só verificar aqui, ó, os homens ele tá esse rosinha e as mulheres esse roxinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse íconezinho, essa imagenzinha da menina, vou copiar e aí no gráfico de linha das mulheres, que eu vou clicar aqui, ó, ele vai mostrar que está selecionado só os das mulheres. Eu vou formatar a série de dados. Mas novamente aquela nossa opção, né? Aí nós temos aqui o nosso baldinho e lá nós temos marcador, ó, tá? Então na versão mais antiga vai estar escrito opções de marcador. Aqui também tem opções de marcador. Eu vou colocar o marcador interno. E aí eu posso estar aumentando aí bastante o tamanho, porque é o tamanho da minha imagem depois, tá? Então, minha linha, opção de marcador, interno, escolhi tanto faz quadrado ou redondo, mas eu acho que aqui vai ficar mais fácil o quadrado, porque a nossa imagem é quadrada. Aí, nós temos também preenchimento. E a exemplo do anterior, eu venho aqui no preenchimento e coloco o preenchimento da área de transferência. Ó. Então, percebo que ele já colocou a bonequinha lá. Então ainda o tamanho está pequeno, ó, tem que aumentar um pouquinho mais. Ó. Então tamanho 30 apareceu bem a bonequinha. Tá? E aí para ficar mais suave a linha de trás, você vem aqui na opção linha e diminui o tamanho da linha, a largura da linha, coloca a cor equivalente, né? Então coloca a cor equivalente, pode mudar o tipo de traço, coloca pontilhado, coloca tracejada. Fica legal. E aí nós temos o nosso item. Percebam que ficou a borda do marcador. Então clica de novo no marcador, vai lá no baldinho, lá em marcador. Nós temos borda do marcador. Vou deixar sem linha.
E aí ele vai ficar, ó, só a bonequinha. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o mesmo para um dos homens. Então clica em cima dos homens, copia, né? Copia aqui o bonequinho, Ctrl C. Vem aqui na linha dos homens, formatar a série de dados, baldinho, marcador, preenchimento com imagem ou textura, área da transferência. Primeiro tem que dizer o marcador também, né? O interno, quadrado, o tamanho ficou bom lá, é o 30, né? Então 30, ó, já tá lá, ó, no bonequinho, certo? Tira, como a gente viu anteriormente, tira a linha da borda. E aí, lá em linha, nós podemos colocar a cor da linha equivalente, diminuir a textura, colocar um outro item e aí nós teremos nosso gráfico bonito, personalizado, diferente, que traduz muito mais fácil a imagem, né, do que está falando. Aí para terminar, dá para a gente vir aqui no gráfico e adicionar os rótulos, né, lado direito no mouse, colocar os rótulos. Aí você posiciona, talvez o rótulo da série do homem pode ser para baixo, enfim, aí vocês podem estar ajeitando melhor, que achar mais interessante. E para trocar os númerozinhos pelo ano, você clica com o lado direito em selecionar dados e aqui, ó, nós vamos ter o eixo, né? Então você edita esse eixo e coloca lá o ano e ele vai projetar o ano no nosso gráfico. E aí você muda o título, se a linha de grade não ficou legal, tira, e aí você começa a criar, a melhorar cada vez mais o design, né? O layout de apresentação. Então, com poucas configurações de gráfico, a gente consegue realmente criar gráficos bem mais interessantes, mais chamativos, mais estilosos e que traduzem melhor e mais rapidamente, né, do que se fala, do que se está trabalhando. Bom? Show de bola? Então assim a gente tem toda uma análise mais sintetizada, né, mais interessante. A parte de colocar o botão de formulário que some ou aparece no gráfico, a gente só simplesmente cria a série dinâmica usando a fórmula C, tá? E a fórmula não disponível. Não vou mostrar delas nesse vídeo porque vai se estender muito, mas numa outra oportunidade eu mostro com outro exercício de gráfico como é que a gente coloca ele dinâmico com esses botõezinhos. O foco hoje era a gente trabalhar com a forma, né? Mostrar como que a gente consegue colocar imagenzinhas no gráfico e deixar ele ainda mais interessante, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, usem, apliquem, qualquer dúvida manda mensagem lá no LinkedIn e vamos trocando informação. Até mais, valeu!